pessoal, Renata Saldanha aqui, sócia da Tecer. Essa semana estamos falando sobre práticas baseadas em evidências. Em especial sobre práticas em psicologia baseadas em evidências. Nós aderimos a essa ideia a partir dos anos 2000. A Associação Americana de Psicologia, a partir de uma força-tarefa, publicou em 2005 um documento em que define o que seria a prática baseada em evidências em psicologia e que apresenta também as nossas bases históricas, né? Essas práticas foram propostas lá na medicina nos anos 90 e foram sendo assimiladas pelos diferentes campos da saúde até chegarem na gente no ano de 2005, quando a força-tarefa da APA também faz um compilado do que a gente já tem de evidências mais fortes sobre determinados modelos de intervenção e no link que a gente está deixando aqui na descrição, vocês conseguem acessar, inclusive por transtorno, por diagnóstico e por demanda, quais seriam as práticas com mais evidências de eficácia. E o que seria a ideia da prática baseada em evidências? A ideia seria de que a melhor prática clínica, nesse caso, ela se sustenta a partir de um tripé, são 3 pilares, né? O primeiro pilar seria a perícia do clínico, né? O clínico precisa ter formação e expertise suficiente para lidar com aquela demanda. O segundo seria o respeito às características, a consideração das características do paciente na construção de um protocolo de intervenção. Essas características envolvem desde características individuais, como personalidade, até valores e o contexto sociocultural em que ele está inserido. E por fim, o terceiro pilar seria o uso das melhores evidências científicas de eficácia. E como é que a gente define quais seriam as melhores evidências científicas? No caso de intervenções clínicas, a gente tem um conjunto de pesquisas possíveis, né? Vários métodos de pesquisa possíveis. Todos eles têm a sua importância para diferentes demandas, mas a gente tem, de certa forma, uma hierarquia. A gente teria aqui na base dessa hierarquia os estudos mais simples, que geralmente são aqueles que dão início à criação de um protocolo, como, por exemplo, os estudos com modelos animais e estudos com histórias de vida, né, de levantamento de histórias de vida, estudos mais qualitativos que começam a nos dar uma ideia de que aquele tipo de estratégia pode funcionar, mas ainda não é generalizável, porque a gente não fez um estudo com grupos maiores de pessoa e geralmente são estudos com menos controle, né? No meio dessa pirâmide, a gente tem uma série de outros estudos que vão servir tanto para identificar a validade ecológica daquele protocolo, em estudos com grupos grandes, né, de saúde pública, por exemplo, estudos de coorte, quanto para verificar melhor quais seriam os elementos específicos daquele modelo que realmente contribuem para a melhora daquele paciente, por exemplo, né, que seriam estudos de casos clínicos, por exemplo, estudo de caso único ou estudos de séries de caso. E aí, num nível ainda superior, a gente teria os estudos experimentais, estudos controlados, né, os estudos clínicos randomizados. Esses estudos têm mais qualidade em termos de capacidade de mostrar que um determinado modelo funciona, porque nele a gente controla desde as características do paciente até cada estratégia de intervenção. E a gente vai ter um grupo clínico e um grupo de intervenção, né, um grupo experimental e um grupo controle. E os participantes, eles são alocados de maneira aleatória no grupo controle e no grupo experimental, de forma de que qualquer um vai ter exatamente a mesma chance de entrar em um ou outro grupo, né? Estudos ainda melhores são aqueles que têm um grupo controle ativo, ou seja, que recebem um placebo, para que a gente garanta que que foi a intervenção que fez efeito e não que foi a atenção que ele recebeu do clínico, né? O fato dele saber que está participando de um processo. Então, em geral, os melhores estudos são esses estudos clínicos
randomizados. Nesses estudos, quem faz a avaliação também costuma ser cego, né? Isso significa, assim, o avaliador cego significa que ele não sabe, né, se quem ele está avaliando está no grupo clínico ou no grupo controle. Então, as expectativas dele de melhora também não vão ser consideradas ali no processo de avaliação, né? Todos esses cuidados tornam esses estudos mais passíveis de generalização. Uma dificuldade que a gente tem com esses estudos é que eles são caros, são trabalhosos, são difíceis de serem executados e por isso a maioria deles é realizado com grupos pequenos. Então, qual é a solução que a gente tem para saber se de fato aquele modelo funciona para grupos maiores? A gente tem no topo da nossa cadeia os estudos de revisão sistemática. O topo da nossa hierarquia, né? Os estudos de revisão sistemática. Nesses estudos eu faço um compilado de estudos clínicos e analiso então a partir dali se aquele modelo, que vai ser a minha variável independente, realmente funciona para aquela demanda, que vai ser a minha variável dependente. E eu faço isso a partir de um compilado de vários estudos, né? De todos os estudos publicados numa determinada faixa de tempo. Com isso, eu consigo, né, aumentar o meu número de participantes, somando os participantes dos vários estudos que eu incluo ali, e consigo também juntar resultados de vários estudos, controlar a qualidade de cada um, para que aqueles que têm mais qualidade tenham também mais valor ali na minha análise. Então, com isso, eu consigo ter uma ideia melhor se aquele modelo de fato funciona ou não. Dentre os tipos de revisão sistemática, a gente tem os estudos de meta-análise, que além de me oferecer uma ideia geral de funcionamento, ele também me oferece uma medida, né, em que me diz se funciona ou não e também me diz em que medida numericamente, porque ele me apresenta, né, a partir de alguns métodos estatísticos, ele me apresenta uma análise das análises, né, uma junção de todas as análises estatísticas para me dizer qual é o tamanho do efeito, ou seja, o quanto de fato aquilo funcionou. E também qual é a significância disso, né? Significância estatística ou possibilidade de generalização nesse caso. Então, se a gente tem estudos de meta-análise, de revisão sistemática, especialmente com meta-análise, a gente tem mais garantia de que aquele modelo de intervenção funciona, né? Então, se eu, como clínico, quero procurar melhor evidência científica para um tratamento, para um determinado paciente, o ideal é que eu procure primeiro estudos de meta-análise. No link que está aqui embaixo, vocês encontram as principais meta-análises que são disponibilizadas pela APA. Se não tem meta-análise, aí sim eu vou tentar outros modelos, né? Considerando então que aqueles que têm estudos de revisão são aqueles que foram mais bem estudados. Bom, em breve falaremos dos outros pilares do tripé. Um abraço a todos!